estão tramando fazerem um upload, ou seja, carregarem as nossas mentes para esse mundo digital, hein? Tomara que isso não aconteça. Já imaginou? Já imaginou um negócio desse? Mas há um plano. Será que há um plano mesmo? De repente não, né? Já imaginou? Por outro lado, quem sabe você teria vida eterna? A sua consciência na internet? Vocês não vivem na internet? 24 horas olhando para o celular? Vão morar lá dentro, não é? Mas não, né? Não é esse o futuro que nos reserva pelos céus, pelas promessas divinas, não é esse. Nós estaremos aqui, neste mundo, construindo ele, transformando ele num lugar melhor. A nossa missão é aqui, mas sim, o mundo digital ele é um complemento daquilo que nós estamos vivendo na realidade, né? Cada um vive a sua realidade, cada um é um pequeno universo que é formado por suas relações, comportamentos, cultura, religiosidade, política, ideologia. Somos pequenos universos nesse mundo gigante que nós vivemos. E esse mundo gigante, ele foi nos dado por quem? Por quem que ele foi nos dado? Por Deus, né? Deus, em sua infinita misericórdia, nos colocou aqui para construirmos, para cuidarmos, para prepararmos ele como sua morada. Ora, Deus colocaria qualquer um para preparar a sua própria morada, para construir a sua própria casa? Ele não precisa de casa, mas já que resolveu ter uma, colocou seres perfeitos, com capacidade de pensar, de criar, mas colocou em nós também a liberdade de escolha, de termos nossa própria identidade, porque senão ele teria mandado os anjos: vão na terra e construam um tabernáculo, vão na terra e arem, plantem, colham, construam esse mundo. Mas não, colocou nós, seres humanos, né? E a Parashá Kitavô, ela está trazendo um momento onde nós, israelitas, judeus, estamos quase conquistando a terra prometida, quase entrando na terra. Baixa um pouquinho o volume aí, só para não ficar barulho esquisito. E aí, beleza. Vamos lá, quem está me ouvindo bem aí no chat, comenta se vocês estão me ouvindo bem. Eu quero ter certeza que todo mundo está me ouvindo, porque eu vou revelar aqui um segredo hoje, tá? Então todo mundo tem que estar com o ouvido, atento. Essa Parashá, ela nos traz, a trama central dela é justamente a renovação da aliança entre Israel e Deus. Essa é a mensagem central. Mas ela começa nos falando e nos trazendo um grande segredo que passa muitas vezes desapercebido. É desapercebido que se fala? Ou é despercebido? Agora, desapercebido, misericórdia, será que é ou não é? Agora fiquei em dúvida. Ai. Olha aí, está me ouvindo, muita gente ouvindo aqui no chat, muita gente comentando. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e deixe o joinha. Por quê? Porque ele vai entregar para mais pessoas, tá bom? E muitas pessoas precisam ouvir o que eu estou falando aqui. E aí, é desapercebido ou percebido? Mas passa batido. Existe algo nessa Parashá que nós nos esquecemos. Aliás, nós nos esquecemos de tudo. A tendência é nós normalizarmos aquilo e ignorarmos. Você já percebeu que você não enxerga o seu nariz? Agora você vai enxergar. Agora que eu falei, você vai começar a enxergá-lo. Olha para a ponta dele. Mas nós temos uma capacidade no nosso cérebro
que ignora o nariz. Olha que interessante. O nariz fica normal. Ele passa a ser algo normal, então, bom, você não vai vê-lo, você vai dar atenção para outras coisas que a nossa mente, o nosso cérebro considera mais importante, como ver a profundidade de um degrau, um obstáculo à sua frente. Já imaginou você metendo o nariz em tudo que você está fazendo? Está lendo o nariz no meio. Não. Olha só como a capacidade desse computador aqui dentro é infinitamente maior do que os computadores que estão ali. Ontem eu vi algo muito interessante, né? Que os nossos olhos têm a capacidade de enxergar 300 milhões de pixels. Já imaginou? Né? As câmeras que são construídas por nós não chegam nem perto disso. Então, mas por que eu estava falando isso? Porque é o seguinte, nós tendemos a normalizar as coisas. Normalizar é ignorar. Isso aí é normal. Para mim é normal. Para alguém vai ser uma novidade, mas para mim é normal já. Eu já convivo aqui na sinagoga, eu já sei tudo que tem que fazer aqui, já não tem mais nenhuma novidade. Você já parou para prestar atenção que quando você tem um objeto novo, ele tem destaque na sua vida, né? Mas com o passar do tempo, aquilo ali vai se tornando normal. Eu já vi uma pessoa procurando óculos e o óculos estava na cabeça dela. E ela procurava aquele óculos e o óculos na cabeça. Mas quando é novo, né? Quando é uma novidade, todos nós estamos atentos. Não posso deixar aqui o meu novo telefone cair. Não posso deixar. Mas quando faz o primeiro risco, trinca a tela, você já não liga mais. Ok? Exemplos práticos e fácil. Qualquer um consegue compreender o que eu estou falando aqui. Mas o que eu quero trazer para vocês, e que está no início, por quê? Por que foi organizado assim? Porque existe um condicionamento para que as coisas aconteçam. Para que nós tenhamos acesso à renovação da nossa aliança, as bênçãos, ou quem sabe as maldições, mas principalmente as bênçãos. Quem é aqui que quer maldição? Levanta a mão. Ninguém levantou, e ninguém vai levantar, porque ninguém quer, ninguém é bobo. As maldições só nos alcançam quando nós esquecemos das bênçãos, mas há um condicionamento, e está no começo dessa paraxá, né? Kitavô, Devarim, Deuteronômio 26, no Passuque 2, já diz o seguinte: as primícias, aquilo que nós temos de melhor, aquilo que nós produzimos melhor, aqui ele usa um exemplo agrícola. Era a atividade mais comum, né? Mas se aplica para todos, né? A primícia, como também te foi ensinado, depois que entrares na terra, todo proprietário de terra entre vós levará ao templo, ou até que o templo seja construído, ao tabernáculo, e o mesmo é válido para todas as referências ao templo que se farão daqui por diante, como oferenda, as primícias das 7 espécies já mencionadas como distintivas da terra de Israel. Essa obrigação, porém, só entrará em vigor depois que vós, como nação, conquistares inteiramente a terra e seus habitantes anteriores, e repartirdes entre vossas tribos e vos assentares nela. Tomarás os primeiros espécimes que vires de cada uma dessas 7 espécies,
de todo fruto da terra, os quais então trarás como oferenda da tua terra que Deus, teu Deus, te dá. Todo ano, quando os primeiros frutos dessas espécies começarem a amadurecer, designa-os verbalmente como primícias e amarra um sinal em torno deles, para reconhecê-los mais tarde. É você reconhecer os teus primeiros frutos. Comece reconhecendo aquilo que você produziu. Geralmente nós dizemos que aquilo que produzimos primeiro não ficou tão bom, né? Ah, não, esse aqui não vale. Quando eu produzir um melhor, esse sim eu vou oferecer. Mas são as primícias. Ou seja, não espere você ficar rico ou milionário para oferecer as suas primícias a Deus. A recompensa virá. É o primeiro que nascer do fruto. Bons frutos, não os murchos, não os menores, não os verdes. Primeiro e melhor. Isso era feito uma vez ao ano, né? Porque tudo isso aqui trata-se de uma revisitação de quem nós somos, do nosso papel nesse mundo. O tempo todo nós somos instados a voltar ao que nós verdadeiramente somos. Você já, em algum momento, você começou a examinar a sua vida, a olhar para você mesmo e falar, puxa vida, eu estou mal. Você fez uma autoanálise. Ou, puxa vida, como eu estou bem. Ontem tocou o interfone, olha como as coisas são, né? Ontem tocou o interfone, ninguém atendeu, eu fui e atendi. Olá, tudo bem? Aqui é o fulano, eu vim fazer ali uma gravação e tal. Eu abri o interfone para a pessoa entrar e aí, uma coisa que veio na minha cabeça, né? Eu falei, puxa vida, olha como Deus nos abençoa, né? Eu não precisei nem descer lá. Eu apertei o botão e a pessoa entrou. E daí eu olhei para o nosso prédio aqui. Eu falei, misericórdia, olha de onde nós saímos. E literalmente eu saí de um buraco. O lugar onde nós morávamos era chamado de barroca. Sabem o que é uma barroca? Eu vou levar vocês lá um dia. Vocês vão saber o que é uma barroca. Sabe o que é uma barroca, Uxa? Você que veio lá do Nordeste, né? Uma barroca é um buraco assim, ó, né? É um buraco profundo. E lá os meus ancestrais inventaram de construir uma casa. Quase derivado de obra, que é dos meus. Uma caverna é mais moderna que uma barroca, porque a barroca ela é inacessível praticamente. E eu vim de lá. E o meu avô vendeu as terras que ele tinha, que não eram muitas, e comprou uma barroca. Era um péssimo administrador. Um péssimo administrador. Não tinha visão de futuro. Comprou um péssimo terreno. Aquele terreno ele foi vendendo para as pessoas e ali se transformou num favelão. Numa favela. Eu vim de uma favela. Ok? Não é só no Rio de Janeiro, em São Paulo, né, que tem favelas. Aqui no interior do Paraná tem favelas. E eu vim de lá, sem nenhuma perspectiva. Não entrava nem carro. De uma família pobre. Né? Só fomos ter televisão com 10 anos. Eu não vou contar minha história triste, que sempre tem alguém com uma história mais triste que a minha, né? A minha mãe teve uma história mais triste ainda. Ela andava 10 quilômetros para chegar na escola, não é? Levava o livro num pacote de arroz. Essa era a história, não tinha mochila. Não tinha mochila. Na época da palmatória. Tinha na Bahia? Palmatória?
Tinha em São Paulo? Senhores, Quando eu comecei já tinham parado. já tinham parado? Na época da minha mãe e do pai, errou, estendia a mão, a professora vinha com a régua e pá! Na minha época tinha milho no joelho e feijão. Milho no joelho. Eu ainda peguei um período de se ajoelhar no milho, no feijão, né? Ficar atrás da porta, virado para a parede, colocar a orelha de burro. Era humilhante, não era? Era a forma com que a sociedade enxergava naquilo como uma ferramenta para ensinar, né? Para punir e ensinar. Hoje existem ferramentas muito mais eficientes do que arrochar o aluno na paulada. Mas nós temos gerações educadas, que respeitam, que levam a sério, porque foram disciplinadas. Hoje o professor só fala, pelo amor de Deus, fique quietinho, o aluno vai lá e surra o professor. Mas voltando aqui então, a história que eu estava contando, é justamente essa, né? Então, saímos de lá da barroca. O nosso pai foi embora, deixou a mãe com 2 filhos, e ela foi ali lutando e criando e educando do jeito dela. Você já deve imaginar, né, que foi um problemaço. Mas estamos aqui vivos, respirando. Então, quando eu atendi o interfone, eu voltei no tempo. Eu falei, puxa vida, hoje eu atendo o interfone para o camarada entrar na minha empresa. Olha que coisa boa. Mas no dia anterior, eu estava com outro pensamento. Falei, puxa vida, estamos derrotados. Essa crise financeira, o que está acontecendo no Brasil, estamos perdidos. Acabou, não dá mais. Né? Essa mudança rápida de pensamento, ela nos condiciona. E todos nós pensamos o pior. Todo mundo. Chega um dia que você está pensando o pior. Puxa, acabou para mim. Acabou. Acaba logo esse mundo que não dá mais. E no outro dia você para olhar, um simples interfone te lembra de onde você está, o que você construiu, até onde você chegou, e a partir do que você já tem, aonde você pode chegar, né? Então a minha mãe, ela usava um saco de arroz para levar os materiais para a escola, e tinha que andar 10 quilômetros, nadar, atravessar um rio a nado, escalar uma montanha, não é? Não é essa a história? E não tinha o que comer. Não tinha o que comer. Dizem que ela e as tias roubavam açúcar. O açúcar vinha em torrão, não vinha? Era diferente, não era aquele refinado como hoje. Roubavam açúcar da despensa para ficar chupando, porque não tinham condições de comprar, né, coisas mais sofisticadas. Então, aí fazendo um comparativo, eu já não precisava andar 10 quilômetros para ir para a escola. Já não levava os cadernos no saco de arroz. Já tinha uma mochila. Mas ia a pé para a escola. Não tínhamos carro, né? Foi a minha geração, foi a minha história. Mas já em um momento saímos do buraco, saímos da barroca, fomos embora da barroca. Fiquem aí, barroquianos, que nós estamos indo embora. Tchau. E fomos. Em algum momento a minha mãe olhou para aquele lugar e falou, não, aqui a minha família não vai se desenvolver, eu preciso tirar esses meninos daqui. E foi o que ela fez. Saiu da barroca e nos levou para uma grande cidade. Lá teremos melhores condições, melhores referências, e assim foi. 70% dos meninos que cresceram conosco na barroca morreram ou estão presos. Morreram ou estão presos. Essa é uma realidade que muitas pessoas viveram.
Então, viajando, né, mudamos de cidade, era uma distância ali de uns 20, 30 quilômetros, já tinha lá uma cidade maior, e ali nós fomos educados e terminamos de nos desenvolvermos, até em escola particular nós estudamos. Olha só. Eita! Estudamos em escolas particulares. Eu odiava, não posso falar isso, porque senão meu filho vai assistir, e para ele, né, eu tenho que contar de repente uma outra história para animá-lo. Mas eu não apreciava muito a escola, mas ia. Escola particular já melhorou. Já tínhamos televisão, já tínhamos internet. Lá na Barroca, voltando, a nossa casa foi a primeira a ter telefone fixo. E olha que eu não sou tão velho assim para estar contando essa história. Mas as condições, o acesso era difícil. Nós fomos os primeiros a ter telefone fixo. Então, quando dava um escândalo na vila que precisava chamar as autoridades, éramos nós que tínhamos que ligar. É a trajetória, é o que nos molda, né? Saímos de lá, fomos a uma cidade maior, crescemos e viemos para uma cidade maior ainda. Nos casamos, formamos famílias, eu já estou casado, já tenho um filho, meu irmão se casou, né? Quem sabe vem aí um filho dele também, e as famílias vão evoluindo, vão para frente. Não volta para a Barroca, não volte para a Barroca. Mas o tempo todo nós precisamos lembrar de onde nós saímos. Eu nunca tive vergonha de contar, eu trabalhei no rádio por mais de 10 anos, falava com milhões de pessoas todos os dias ao vivo, e eu contava, eu vim da Barroca. As pessoas riam, acham graça, mas é de lá que eu vim. Mas não carrego isso como uma bandeira para dizer que eu sou melhor ou pior que alguém, porque é a minha história, isso não interessa. Não preciso que ninguém tenha dó de mim porque eu saí de uma favela. Não. E eu sou a prova viva que se você mudar de ambiente, você vai mais longe. 70% morreram ou estão presos. Ele é um coitadinho porque ele nasceu numa favela. Não é. Todo mundo está debaixo do mesmo sol. Acontece que as mentes estão condicionadas a permanecerem naquele mesmo lugar. Se Deus não tivesse removido o povo de Israel do Egito, talvez lá nós estaríamos até hoje. Houve um mover das mentes daquelas pessoas. Mas para concluir a minha pequena trajetória, que é curta, pois sou muito novo ainda espero ter muita coisa para contar, para concluir, aí eu tive um filho, né? Que hoje não sabe o que é andar a pé, só anda de carro, né? Quando nasceu já tinha televisão, já tinha videogame. Eu nunca tive um videogame. Meu filho já teve. Já tem tudo. Já trabalha. Já compra as próprias coisas. Se a gente for comparar as gerações, elas estão melhorando sim, né? Eu só fui trabalhar com os 16, né? Com os 16 anos. Já tenho um filho com 11 que já está fazendo os primeiros trabalhos e comprando as suas próprias coisas. E tem um detalhe: investindo 20% do que ganha na bolsa. Já imaginou? Sim, voluntariamente. Não precisou obrigá-lo. Falei, posso te dar um conselho? Pode. Você vai receber o primeiro salário. Não vai? Vou. Então, 20% disso que você recebeu aí, sempre faça isso na sua vida, né? Dê os dízimos e, né, as primícias e guarde aí o seu 20% para que você, com 30 anos, já tenha lá R$1 milhão para você poder viver com estabilidade. Não faça como eu,
que só foi começar a economizar quando você nasceu, né? Você vai aceitar o meu conselho? Sim. Aonde que eu tenho que investir? Então entra aqui nesse banco, faz assim, assim, ele já tem o próprio aplicativo, e quando ele recebeu, ele mesmo foi lá e colocou o dinheiro. Uma diferença, gente, eu só fui aprender isso agora, há pouco tempo, tarde demais, porque eu não tive alguém com paciência para me explicar, porque lá atrás, dado as circunstâncias culturais, nós só éramos repreendidos. Isso que você está fazendo está errado. Mas por que está errado? Alguém chegar e falar para você assim, não gaste todo o teu dinheiro. Para um jovem, significa o quê? Tá, mas por que eu não posso gastar o teu dinheiro? E o pai falar para o filho, olha, não faça isso porque senão você vai ser que nem o seu pai. É o que eu ouvia. Mas você precisa ensinar os meios, aonde, como fazer, quando fazer, quanto fazer. Mas tudo isso, gente, é para lembrarmos que, ao revisitar aquilo que nós fomos, nós conseguimos ver aonde nós estamos hoje. E essa paraxá, ela traz justamente esse momento em que nós vamos olhar para a Torá e relembrar de onde nós saímos. E, para nós termos acesso a justamente esses portais que estão se abrindo agora, nós estamos indo para o mês de Tishrei. Vem aí Rosh Hashanah, vem aí Yom Kippur, Sukkot e Simchat Torah. É o momento de nós olharmos para trás e analisarmos como foi o nosso ano, espiritualmente e economicamente. Você prosperou em todas as áreas da sua vida? Como é que foi? Então, essa paraxá, ela nos traz como nos prepararmos para finalizar e abrir um ciclo. Como? Com consciência do que nós podemos alcançar no próximo ano e as consequências que estamos vivendo por não termos cumprido com o nosso papel. Essa sinagoga tinha que estar lotada hoje, porque nós estamos às vésperas do julgamento anual. A pergunta é, quando as pessoas vão começar a levar a sério isso? Só aparecer no dia do julgamento, você vai chegar em desvantagem. Não houve preparação. Você não está preparado, você não está sabendo de nada do que está acontecendo. Você precisa se preparar. Precisa entender o que vai acontecer. E começa trazendo as primícias. É o momento de trazer as primícias, o que você tem de melhor. E aí é que está o negócio, né? O que é que você produziu de melhor? Para começar, você foi abençoado esse ano? Foi abençoado? Conseguiu plantar? Plantou o quê? Nasceu o quê? O que é que nasceu? Ou esse ano passou em branco para você? Se passou em branco, é porque você já não se preparou antes, no ano passado. Você está vivendo um ciclo de improdutividade espiritual, financeira, econômica, interpessoal. Quantas pessoas novas você conheceu esse ano, que está se acabando? Quantos negócios novos você fez? Regrediu ou avançou? Se constatarmos que estamos regredindo, é momento de mudarmos a trajetória. Mas para isso precisamos trazer as primícias. Precisamos colocá-la no altar, sobre as mãos do sacerdote. E aí nós tínhamos que fazer uma declaração. Olha só,
Então levantarás a tua voz para relatar as bondades de Deus, contrastando-nas nossas moradas em períodos anteriores, que eram precárias, com nossas habitações atual segura em nossa terra. Especificamente proferirás a seguinte declaração diante de Deus: um arameu foi o destruidor do meu antepassado. Referindo-se ao fato de que Jacob, depois de residir 20 anos em Amram, teve de fugir de Labão, que pretendia matá-lo, e toda a família, mas foi impedido. Então, aqui nós estamos sendo orientados a relembrar tudo o que nós produzimos, fizemos, demonstrar isso, demonstrar que prosperamos. E aí quem não prosperou não ia, quem não produziu frutos não tinha essa oportunidade, e de lembrar que aquilo que nós tínhamos era precário, e era mesmo, era precário. Melhorou ou piorou? E se piorou, corra para modificar, corra para mudar a sua sorte, e é o momento. Yom Kippur, Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukkot, Simchat Torah, iniciam e encerram um ciclo de bênçãos e de maldições. Não fique esperando o final do mundo, achando que o seu julgamento acontecerá lá. Não. A partir da semana que vem, todos nós estaremos em julgamento. Passando essa na outra, Passando essa semana, na próxima, estamos em julgamento anual. Como é que foi? Está preparado? Mas antes da análise, separe as primícias. Separe. E apresente as suas primícias, os seus resultados a Deus. Hoje, os centros espirituais são as sinagogas, tanto na diáspora, no Brasil, quanto em Israel. Os centros judaicos de entregarmos o nosso melhor é a sinagoga, ou são as sinagogas, ok? Para que não fique nenhuma dúvida. Ali você entregará o seu melhor. Agora, tenha senso crítico para saber se aquilo que você está entregando realmente é o melhor. Será que você pode mais? Ou será que você está entregando algo achando que é o melhor e não é? Autocrítica, todos nós precisamos. É uma preparação para chegarmos em frente ao juiz celestial, já com uma pedrinha lá, dizendo: olha, ele já fez isso, ele se preparou aqui, ele ajudou, ele contribuiu, ele construiu, ele produziu, ele transformou, ele arou a terra, ele tirou as pragas, ele regou e colheu, e não desperdiçou frutos, não desperdiçou o tempo, e ele está aqui para entregar o melhor. Então, já tem um ponto a mais de misericórdia sobre a vida dele. Kitavó também nos dá os prazos para o cumprimento das obrigações de doar produtos agrícolas, É uma questão bem técnica e era ligada especificamente para quem produzia frutos, certo? E aí, gente, avançando um pouquinho, a aliança renovada. Aqui nós vemos em dois momentos.
em que nos são apresentadas todas as maldições e nos são apresentadas todas as bênçãos. E elas estão condicionadas à obediência a Deus, ao propósito. E esse propósito, nós temos uma tendência de esquecê-lo. Porque é como eu falei, em algum momento você para de enxergar o seu nariz, não é mesmo? Você para. Seu cérebro se habituou com ele. Você para de sentir o cheiro do seu próprio perfume. Poxa, mas esse perfume não presta mais? Não, ele continua com a mesma essência. Mas você já se habituou com o cheiro desse teu perfume. As outras pessoas sentem, você não. E eu já questionei o universo, porque eu quero sentir o cheiro do meu perfume. Eu gostaria de senti-lo. As outras pessoas vão sentir por tabela, mas é para mim. E esse é o momento em que nós somos instados, e olha só que coincidência, não é coincidência. Justamente essa paraxá que traz a renovação de aliança, e aqui Deus renova o pacto com o povo de Israel. Mais uma vez. Poxa, mas por que Deus é tão insistente? Porque Ele está mostrando para nós que as suas palavras, as suas intenções, as alianças não mudam. E nós precisamos ouvir o óbvio todos os dias. Você não tem que falar para o seu filho tomar banho todo dia? E até às vezes mais velho. Tem mulheres que têm que mandar o marido tomar banho. Ó, vai tomar banho. Primeira coisa, chega, vai tomar banho. Entrou na porta, ó, tá aqui a toalha, vai tomar um banho. O óbvio, você não trabalhou o dia inteiro, suou, não é óbvio ter que chegar e tomar um banho? Mas o óbvio precisa ser dito. O patrão tem que dizer para os funcionários todos os dias o que deve ser feito. Porque em algum momento alguém vai parar de fazer. Então Deus fala a cada paraxá, em cada momento do povo de Israel, que eles, ou que nós, somos o povo escolhido, que nós temos um pacto, que nós seremos abençoados ou amaldiçoados. E tudo isso acontece justamente antes dos momentos que nós estamos chegando, que são as festividades judaicas, os portais de bênçãos, de julgamento. Olha, vocês vão iniciar uma nova jornada, mas lembre-se, eu sou o seu Deus, eu estarei com vocês por toda a eternidade. Vocês se multiplicarão 1000 vezes, vocês plantarão e colherão os melhores frutos. Mas se desobedecerem, viverão com a consequência ou com as consequências das maldições. Criarão o gado e não poderão abatê-lo. Construirão uma casa e não poderão habitar nela. Terão filhos, mas não os verão crescer. Para nós, para quem faz a aliança com Deus, as consequências são muito maiores. Porque as bênçãos também são muito maiores. É 8 ou 80. Eu digo para as pessoas, olha, o mundo, ele não é preto e branco. O mundo não. Mas a nossa relação com Deus é preto no branco. É 8 ou 80. É polarizada. Ou bênçãos, ou maldições. Mas é mais difícil ser amaldiçoado do que abençoado. Porque para ser amaldiçoado, você precisa ser um transgressor. Você precisa ser uma pessoa má. Ignorar a necessidade dos outros.
esquecer que tem um Deus, amaldiçoar a terra. Só que, como nós podemos ter escolhas, às vezes nós fazemos as escolhas erradas, né? Às vezes nós nos esquecemos, e o esquecer dos nossos compromissos nos colocam debaixo das maldições. Esquecer. Alguém perguntou aqui, qual livro você está usando? Estou usando esse aqui, ó, vermelho, a Torá, comentada por Rashi, né? Ok? Edição Yad Mordechai. Como sabeis, Deus vos abençoou já em Deuteronômio, Devarim 27, 28:1. Como sabeis, Deus vos abençoou e vos amaldiçoou quando estáveis no Monte Sinai. Agora acrescentarei minhas próprias bênçãos e maldições às dele. Porém, minhas maldições serão mais brandas, tanto em intensidade como em alcance, pois as transmiti a vós como indivíduos, no singular, e não ao povo todo, como entidade coletiva no plural. É um momento em que cada indivíduo começa a receber as suas próprias responsabilidades também. Por quê? Agora ele entraria na terra. E na terra ele teria o seu próprio pedaço, construiria a sua própria casa, plantaria a sua própria lavoura, colheria, criaria filhos. Era a formação de uma nova comunidade. Então Moshe traz e apresenta ao povo justamente isso. Olha só, se obedecerdes a Deus teu Deus, cuidando em guardar seus mandamentos e estudando as instruções da Torá para cumprir corretamente todos os seus mandamentos que eu te ordeno, cumprir hoje, então Deus teu Deus te colocará acima de todas as nações da terra. Está com dúvida? Deuteronômio, Devarim, capítulo 28, a partir do Passuque 1, do versículo 1. Aqui definitivamente, Israel é consagrado como a nação que estaria acima das demais nações. Não porque é melhor, mas porque tem mais responsabilidade. Tem mais deveres. Por que o irmão mais velho é responsável pelos irmãos mais novos? Porque ele é melhor como ser humano? Não. Porque ele tem mais juízo, porque ele tem mais experiência, porque ele tem mais obrigações, porque ele supostamente sabe fazer escolhas e vai proteger os mais novos. Israel conhece a lei, mas veja, está condicionado. Se vocês conhecerem a lei, estudarem, se obedecer a Deus e cuidando em guardar seus mandamentos, estudando as instruções da Torá, para que cumpra corretamente. Obedeça, estude e cumpra corretamente. Apenas dizer que Deus é bom, que Deus é maravilhoso, que Ele é lindo, não vai resolver a situação. Está condicionado. Aí sim, Deus te colocará acima de todas as nações. Não precisarás perseguir a prosperidade. Preste atenção nisso. Não precisarás perseguir a prosperidade, ao contrário, todas essas bênçãos te perseguirão e te alcançarão, se obedecerdes a Deus. Qual é o segredo da prosperidade judaica? Obedecer a Deus. E para obedecer a Deus, é preciso estudar a Torá, para conhecer os mandamentos de Deus. Por que nós estamos aqui? Para conhecermos a Deus, para sabermos como obedecer. Você não está aqui porque eu sou bonito. Você não está me assistindo aí porque você não tem o que fazer. É um negócio sério, é uma vez por semana. Só que é comum, né? Pega 50 anos
Quantas vezes você foi na sinagoga, né? É uma coisa comum, banal, chata, não é? Só que é aqui que você estuda, é aqui que você conhece a Deus. Eu conheço Deus. Como que você conhece a Deus? Não, eu acredito nele. Não é isso. Acreditar é outra coisa, que você também deve fazer. Crer. Só que para obedecer, você precisa conhecê-lo. Uma coisa é você conhecer alguém. Não, eu conheço, já ouvi falar. Mas já fez algum negócio com ele? Não, nunca fiz. Para isso eu não tenho referência dele. Nunca convivi com essa pessoa. Casamento. E o fulano lá? Bonito, né? Bonita, né? De vista é bonito mesmo. Mas como é que ele é? Olha, não sei, não conheço, nunca convivi. Mas e para conhecer? Vai ter que começar a conversar. Perguntar para a mãe dele, para o pai dele, para os irmãos. Você vai ter que estudar sobre essa pessoa para você conviver com ele. Como conviver com Deus se você não o conhece? E como conhecê-lo? Ele deixou toda a personalidade dele, o que ele deseja, o que ele espera de nós, escrito. É mais fácil conhecer a Deus do que conhecer uma outra pessoa. Está escrito. Então, olha o conforto que você recebe, que a sua alma recebe. Olha o conforto. Não precisa perseguir a prosperidade. Ao contrário, ela é que vai persegui-lo. As bênçãos te alcançarão. Olha só, as bênçãos te perseguirão. Preste atenção, o que é que está correndo atrás de você? Se não é bênção, não é Deus que está te mandando. No trabalho, só cliente ruim, confusão. Você não está errando profissionalmente. Você está errando aqui, espiritualmente. Só pretendente, cadê as viúvas? Só pretendente ruim para as viúvas. Aê! Porque está aqui, né? As bênçãos te perseguirão. Tá? Só que as bênçãos e as maldições também te perseguirão. Depende da sua relação com Deus. Né? Então chegou alguém muito ruim atrás de você, uma pessoa muito ruim, sabe? Não paga as contas, sabe? É uma desgraça, é um inferno, ele faz da tua vida um inferno. Não foi Deus que mandou. Aliás, foi, né? Porque ele manda todas as coisas, não é? Mas daí é a maldição. É a maldição. Você pode falar, você é uma maldição na minha vida. Mas não é porque aquela pessoa é a culpada. É porque você não está obedecendo, né? Você não está Aconteceu, então, maldição, não estou obedecendo, tem que olhar para a minha vida espiritual. Não tem como você fazer de conta que não é, porque está muito explícito, é muito claro. Não tente enganar a você mesmo, dizendo, não, é outra coisa, é o clima que não está bom, é o frio, não é, eu não estou bem psicologicamente, é por isso que tudo está dando errado. Não, é porque você não está obedecendo. Para olhar como que está a tua relação com os mandamentos de Deus. Como ser feliz, né? Aí você fala, obedeça a Deus. Mas
Sim, obedeça a Ele, que tudo será entregue para você. Você vai comer do bom e do melhor, você vai ter os melhores relacionamentos, você vai ter uma boa família, filhos abençoados, filhos obedientes. Então a meta de vida é ser perseguido pelas bênçãos. Qual é a tua meta de vida? Qual que é? Ser perseguido pelas bênçãos. Como que você vai entrar no próximo ano? Isso aqui muda ou não muda a sua perspectiva? Como você vai entrar Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukkot? Olha, eu não aceito nada menos que ser perseguido pelas bênçãos. Então vamos ver o que eu tenho que fazer para isso. Acontece que 90% não estão dispostos a fazer o que precisa ser feito. Tem preguiça, ok? Tem desânimo. Já fiz por tanto tempo. Fez errado. Fez errado. Olha, estou depressivo essa semana, quem sabe na próxima. Essa semana não, essa semana eu vou deixar. Eu vou tocar assim mesmo, do jeito que está, daí eu começo na semana que vem. Então, pessoal, nunca é tarde, porque no final Deus e Moshe lembra ao povo que, por mais que você tenha passado por situações extremamente complicadas, difíceis, maldições, se você resolver se aproximar de Deus, conhecer a Deus, obedecer a Deus, a má sorte, ela é revertida imediatamente. Rápido. Eu quero achar aqui, abençoado será o fruto do teu ventre, os teus filhos. Olha aí, olha como Deus dá aqui, e não seja bobo, hein? Não seja ingênuo. Olha só, qual é a prioridade na sua vida? Preste atenção, né? Primeiro Deus, a prioridade da sua vida. E aí ele vai trazendo aqui numa ordem de prioridades, né? Obedecer a Deus, estudar a Deus, conhecer a Deus. Aí é o seguinte: serás abençoado na cidade e no campo. Então quem mora no sítio também vai ser abençoado. E quem mora na cidade também. Eu estou aqui abandonado nos confins da terra. Não, se você conhecer a Deus, hoje a conexão com a internet permite. Você que está aí me assistindo, conte aí para mim, de onde você está me assistindo aqui. Conta aqui, escreve aqui no chat. Dos confins, quanto mais longe você estiver, melhor. Vai falando aí, olha aí, abençoado será o fruto do teu ventre. Então primeiro os filhos, eles serão abençoados. Olha só, então já não é mais só sobre você. Se você não obedecer a Deus, os seus filhos também pagarão o preço, porque depende de você. Não gosto de ir na sinagoga, mas vou porque eu tenho filhos. Vou porque eu tenho filhos. Eu, por mim, Deus podia já me levar, mas como eu tenho filhos, eu vou obedecer a Deus porque eu tenho filhos, para que eles sejam abençoados. Se eu não fui, eles serão. Só que eles só serão abençoados se você for. A hora que eles saírem da tua terra, do teu cuidado, aí é eles pelos filhos deles. Então, primeiro, será o teu fruto. Aí sim, depois dos teus filhos, o fruto do teu solo. O fruto dos teus animais, a prole do teu gado e a riqueza de teus rebanhos. Aí vem, abençoado será o teu cesto de comida e a tua amassadeira. O instrumento, até as ferramentas que você usa, serão abençoadas.
Já imaginou? Você trabalhando, queima o pedreiro, né? Quem trabalha de pedreiro queima a maquita dele. Prejuízo. Prejuízo. Ah, mas isso não tem nada a ver. Está aqui, ó. A amassadeira, o cesto. Como que você vai carregar o teu pão, carregar o teu trigo sem o cesto? Estraga. Sabe qual que é o maior problema do nosso país hoje, gente? Se os Estados Unidos, vou dar um exemplo, se os Estados Unidos hoje mudarem, ficarem doidos e mudarem a proposta para o Brasil, e disserem assim, se vocês então esqueçam o que está acontecendo no país, nós vamos passar a comprar 20% a mais do que nós já compramos. Se eles fizerem isso hoje com o Brasil entra em colapso, porque nós não temos ferramentas e nem cestos para entregar o que nós produzimos. Esse é um problema logístico do Brasil. Nós não podemos ser abençoados com mais dinheiro, porque nós não temos condições de carregar. Já vi muito produtor perder o commodity, a soja, o milho, porque não tinha caminhão para escoar a produção. Mato Grosso, acho que o ano passado, eu vi imagens de montanhas de soja, assim, no tempo, porque não tinha onde armazenar. É uma maldição que o Brasil vive. Você produz, não é o maior produtor de soja do mundo, produz e não tem como guardar e não tem como transportar. Você vai plantar, vai ver o fruto crescer, mas não vai aproveitar dele. Maldições. Você planta, você rega, você gasta para produzir aquilo. Você vai ver o teu gado crescer, mas não vai abater. Vai ver os outros comendo churrasco, mas você não vai comer. Já imaginou? Pedreirão pegou o serviço, queimou a ferramenta, não tem como fazer o serviço. Já viu isso? Então, as bênçãos estão nos detalhes, inclusive. As tuas ferramentas, elas vão durar para que você possa produzir. É caminhoneiro? O teu caminhão vai aguentar o repuxo para você puxar a carga. Tem gente tão azarada, virou Uber, fundiu o motor do carro. Está sendo amaldiçoado. Ele precisa daquilo, não precisa? Que eu estou fazendo? E a pergunta não é, mas quem que está contra mim? Não, é o que eu estou fazendo. Olha aí, Assim como és abençoado ao entrares no mundo, sem pecado, do mesmo modo será abençoado ao partires do mundo. Olha como a visão é diferente aqui, Shaul, né? Hoje há um contexto que a criança já nasce pecadora. Não tem isso aí no mundo? Você é fruto do pecado. Que nada, você nasceu abençoado, puro, com todos os potenciais que Deus coloca em todo mundo. Mas depende do pai e da mãe serem dois abençoados. Depende deles. Obedientes. Deus fará teus inimigos que se levantarem contra ti serem derrotados por ti. Olha aí, está cheio de inimigo? Tem alguém que te persegue? Até para vencer os inimigos você precisa que Deus esteja te dando essa capacidade. Eles te atacarão de uma direção, mas tu os sobrepujarás e os aterrorizarás, tanto que fugirão de ti, recuando em 7 direções. Mais uma vez, Moshe lembra, né? Antes dele começar a falar, ele lembra, Deus já deu a bênção coletiva, a bênção para o povo. Essa eu vou dar sobre cada
um de vocês, ela é individual. Então, isso aqui é para você que está me acompanhando, para quem está aqui na sinagoga, preste atenção nisso. Aí vocês vão falar no final, né? Ó, agora, depois dessa, eu não sei se eu choro ou se eu rio, porque tem muita coisa a ser feita, muito trabalho, né? Vamos lá, Rio de Janeiro está acompanhando. Pois é, gente, alguém disse aqui, ó, né? A maldição do Brasil é o partido fulano de tal. Pois é, mas e aí? O que a nação brasileira está fazendo como indivíduos, né? Vocês estão deixando os seus filhos serem educados pela televisão? Vocês conversam com os seus filhos? Explicam para eles o que está acontecendo? Olha, gente, é interessante, hein? Até não vou ficar falando muito da minha vida para não despertar inveja aí, tá bom? Porque ela é maravilhosa, né? Não vou ficar falando muito dela, mas só vou falar mais uma coisa. O meu menino, porque ele trabalha comigo e ouve o que a gente fala, né? Ele tem 11 anos, ele veio me perguntar: pai, se o Bolsonaro for preso, vai ser ruim para o Brasil? E beleza, né? Uma pergunta normal. Mas aí veio a próxima. Mas quem poderia ser o próximo presidente para que o nosso país prospere? E aí, como é que eu vou explicar isso, né? Se nem eu sei. Então, na verdade, a gente já tem uma ideia, né? Você tem esse nível de conversa com os seus filhos? Esse nível de consciência? Ou você diz para ele: vai para lá, menino, isso não é coisa de criança? Começa em casa. Quem não tem sinagoga? A grande pergunta. Vai para onde tenha uma. Vai para onde tenha uma. Você precisa estar próximo de um centro judaico. Vai para São Paulo, vai para o Rio de Janeiro, vem para Curitiba. Mexa-se, mova-se. É possível, gente. Tá? Mas esteja próximo de um centro judaico, porque estão chegando agora as festividades, e olha só, as festividades, elas são um marco na nossa vida, pessoal, espiritual, econômica, né? As festividades, elas vão definir se o nosso ano será de prosperidade. Inclusive, agora é época de fazer tzedaká, de comover o coração, de ajudar as pessoas, de ajudar a comunidade. É a época de você fazer um acordo com os céus. Prepare, participe. Quem faz parte dessa grande comunidade aqui, participe das festividades, faça contato aí com a nossa equipe, agende o seu lugar nas celebrações, porque elas definem o seu futuro, são os portais espirituais. Como nós somos seres terrenos, nós precisamos de coisas terrenas para nos conectarmos com o espiritual. Mas são portais espirituais que se abrem, que justamente vão definir para qual caminho nós iremos no próximo ano. Ok? Então, se inscreva, participe, venha a Curitiba, se você está próximo, celebrar as festividades, que vão definir se o seu campo vai produzir mais, se aquele negócio que você precisa fazer vai se desenrolar. Esse é o momento. Julgamento. Nós temos que estar na presença do tribunal celeste da melhor forma possível, para que tenhamos um destino bom de mais um ano de vida, tá? Sempre dá para consertar o que está ruim, sempre dá para consertar. Então, esse é tem um período especial, místico, no judaísmo, no calendário hebraico, para que eu possa mudar a minha vida? Tem, e ele está começando agora. O trem está chegando na estação,
Ele fica aqui por um mês. Ele fica um mês parado nessa estação, depois ele vai embora, você vai ter que esperar um ano para resolver aquilo que não está resolvido. Então, abra os olhos, é um alerta para 2025. Estamos chegando nos momentos que podem mudar a tua vida. Shabbat Shalom. Shaul, vamos fazer o aleno para completar aqui, depois o Kiddush. Faça na sua casa o Kiddush. Abençoe, santifique esse dia. Na tradição judaica, na nossa cultura, religiosidade, nós celebramos, nós santificamos com vinho e com carne. Olha só.